Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a nossa última aula aqui de água fria. Vamos apresentar um projeto aqui no conceito do SketchUp. Tem um vídeo aí no canal explicando como que faz a montagem de projetos de instalações prediais hidráulicas no SketchUp. Esse está um pouco mais avançado, mas logicamente, pessoal, isso aqui demorou meses para ficar desse jeito, tá? E é um projeto também com uma análise de integração entre as áreas bastante grande. Por exemplo, vocês estão vendo aí na tela a arquitetura que foi feita em ArchiCAD, em Revit, enfim, né, de uma casa de alto padrão. Nós temos a modelagem aqui, seja em Revit, seja em ArchiCAD, bastante detalhada. Vocês vão ver que essa modelagem tem bastante detalhes, como por exemplo, implementação de forro, de estrutura de porta, né, de esquadrias. Então esses detalhes, teve um outro projeto de outro cliente que tinha inclusive as caixinhas elétricas onde que estava. Isso tudo enriquece a análise de interferência e resulta em menos problema na obra. Mas tudo tem seu custo, né? Então, você ter esse trabalho no projeto, você demanda que o calculista estrutural te forneça em IFC, em um elemento BIM ou tridimensional que seja, já é suficiente. Você precisa que o pessoal do ar-condicionado faça isso, você precisa que o pessoal da elétrica faça isso, você precisa que a arquitetura faça isso muito bem detalhado, muito bem sincronizado e fiel ao que é o projeto. E aí sim, hidráulico e predial você consegue também fazer essa comparação, tá? Se um deles não tiver, acaba perdendo toda essa integração. Então é um trabalho bastante grande, custa caro. Um projeto nesse nível, você não vai cobrar o que o pessoal cobra no mercado, você vai cobrar aí 3 vezes o que o pessoal cobra no mercado, cobrando bem no mercado, tá? Então acaba sendo restrito a mais obras industriais, obras de edifícios ou obras de alto padrão, bem construídas, né? Bom, essa residência, então, a gente lançou aqui inicialmente o arquitetônico. Depois eu vou ocultar aqui para a gente conseguir enxergar. Tem o estrutural, tá? Todos os elementos da estrutura. Então nós temos vigas, paredes, fundação. Estamos com todos os elementos. E aí nós fomos inserindo o esgoto. Por enquanto eu vou deixar oculto, que é assunto para as próximas aulas, né? É o próximo assunto, inclusive, que a gente vai entrar. E nós temos aqui a parte de água fria e água quente, tá? Que nós vamos percorrer hoje nessa aula, fechando todos os itens que ficaram faltando ainda, como por exemplo alimentador predial, torneiras com água com pressão da rua, da rede, sistema de caixa d'água e boiler. Apesar da caixa d'água ter lá nos vídeos iniciais, a gente vai discutir um pouquinho. Então basicamente é isso, tá? E drenagem também tem nesse projeto, eu vou deixar oculto, que a gente vai ter uma aula somente de drenagem. Então deixa eu ocultar aqui. É muito importante que, seja em qual software que você vai fazer, vai trabalhar, que você trabalhe muito bem classificados as suas áreas, tá? Então, seja no CAD, seja no Revit, o Revit já faz isso automático, ou seja no SketchUp, trabalhem com separação de layers, com nome de grupos ou componentes bem definidos, porque aí você consegue ir limpando e filtrando e ter todas as informações. Então, por exemplo, vocês não estão vendo aqui, mas nesse projeto já tem as cotas de água fria, por exemplo. Então, essas cotas já saem lá no projeto, no layout, né, do SketchUp, tudo certinho. Para não poluir muito nossa visão, eu tirei aqui algumas informações, tá? Eu tirei errado aqui. Vamos tirar a cota aqui. Caso o seu computador demore para processar essas informações, tá? Para poder manipular, tem um jeito de você desligar a carcaça da peça, das conexões. Deixa eu ver aqui qual que é. Água fria surface, não. Água fria eixo, água fria. Tem um jeitinho de você apagar somente essa informação aqui. Deixa eu só ver qual é a camada que ele está aqui para a gente apagar. Aqui está na eixo, piso e surface. É a surface que eu tenho que apagar. Então, por exemplo, essa transposição, se eu vier aqui e apagar a surface, ó, ele ficou só com os pick points que você vai pegar para rotacionar a peça, para posicionar a peça.
ele fica bastante leve, tá? Aqui não apagou a estrutura aqui da tubulação, mas você pode fazer o mesmo para a tubulação. Notem que aqui, ó, já veio um impacto, né? É que a gente sabe que na obra a gente consegue acertar isso ali dentro do reboco, tá? Mas para água fria, que não tem mais da Tigre a transposição de água fria, a gente fez com curva e joelho, tá? Essa transposição aqui não tem mais da Tigre, tá? Bom, vamos lá. Deixa os banheiros para daqui a pouco a gente falar. Então, basicamente, nós vamos ter aqui tudo integrado, como por exemplo, deixa eu reexibir tudo aqui de novo. Reexibir tudo. Tem que sair aqui, reexibir tudo. Notem que se eu quiser fazer uma análise, vou ligar até o esgoto aqui de novo. Já está ligado. Se eu quiser fazer um corte e enxergar como que está a tubulação aqui para ver interferência, eu faço um corte e eu consigo olhar, ó, o elemento arquitetônico, o elemento estrutural. Então estou vendo aqui a viga, a laje, a outra viga. Você fala assim, mas por que tem essas duas vigas, né? Parece estranho olhando só assim. É porque tem um vão enorme do outro lado que essa viga aqui atravessa, tá, pessoal? O projeto estrutural que foi muito bem feito dessa obra. Nós temos aqui o entreforro e nós conseguimos observar, por exemplo, que aqui, ó, passa abaixo da viga essa tubulação, né? Que aqui nessa região, ó, o tubo de esgoto está pegando no entreforro. Então, ou a gente tem que erguer um pouquinho o tubo de esgoto, ou temos que abaixar um pouco o entreforro. Mas isso não é a obra certa. Não é assim, né? Se você abaixar o entreforro, às vezes dá interferência com a esquadria, né? Uma janela de um banheiro, enfim. Então, nós temos todo esse cuidado aqui ao fazer o desenvolvimento dos projetos, mas desde que todos tenham a mesma integração, né? Tem um IFC, né? Se estiver projetando em BIM, você vai ter o IFC. Então, a gente consegue ir observando todas as entranhas aqui do projeto. Ó, por exemplo, aqui, mas está dentro da viga. Não é viga aqui. Ó. Aqui é justamente dentro da alvenaria, está no entreforro, né? Vamos andar com esse corte só para vocês terem um panorama e depois a gente volta para predial. Então vamos lá, escolher aqui essa face e a gente vai andando, ó. Então, ó, aqui eu consigo olhar dentro de uma parede de shaft, como que tá as tubulações lá, como que estão saindo. Aqui eu estou olhando, ó, todos os nossos elementos, ó. Eu vou cortando e eu consigo enxergar tudo que nós temos de hidráulica, né? Bom, vou desligar agora a nossa arquitetura, vou deixar a estrutura. Geralmente a gente faz instalação predial sem essa análise de estrutura, porque às vezes nem projeto estrutural tem edificação, mas olha só a quantidade de interferências que tem que você tem que contornar aqui, né? Vou desligar então o esgoto e a drenagem também. E vamos focar somente na hidráulica, tá? Quando eu entrar aqui dentro do bloco que tem as hidráulicas, você vê que a estrutura ficou em segundo plano, né? Isso facilita bastante na hora de desenhar. Então, aqui nós temos o cavalete, onde tem um medidor, o hidrômetro, é a entrada de água do sobrado, da residência. Nós temos uma tubulação caminhando aqui e distribuindo para os pontos de jardim, torneira de jardim, todas elas com rosca de 3/4, né? Nós temos aqui e vem até esse outro ponto que tem a torneira de jardim. Se vocês notarem aqui, por exemplo, ó, por que eu não fiz uma curva já de 90 graus direto, né? Pô, você jogou uma curva de 90 graus para cima e girou a outra. É porque esse ângulo do terreno, isso aqui está na divisa do terreno, não é 90 graus. Ele é algo diferente de 90 graus, 70 graus, 80 graus. Então, você fazendo esse dispositivo de giro, você consegue fazer qualquer curva, né? Qualquer ângulo. Bom, então nós temos aqui distribuição das torneiras de jardim e vai subir para a caixa d'água por essa tubulação aqui, ó. Então nós vamos subir, jogou uma curva. Eu costumo não trabalhar com joelho, eu trabalho com curva para diminuir a perda. Tá subindo, você tem um ponto aqui, ó, já de uso, ok? Que tem outro, esse ponto tá até invertido, ele era para fora. Aqui tem outra subida e ele entra numa tubulação que, se vocês olharem, tá indo aqui para a cozinha. Isso aqui é uma das cozinhas da casa e tá indo para essa copa.
E tá indo para a lavanderia também, porque a hora que ele vem aqui, não, da lavanderia não, da lavanderia vem de cima, vem da caixa d'água. Mas esse ponto aqui, ó, é para um tanque com água da rua. Aqui é tanque com água da caixa, tá? Então, tanque com água da rua, tanque com água da caixa. Ah, por que você faz isso numa lavanderia? Lógico, essa lavanderia é um alto padrão. É bom ter esses dois pontos, porque se estiver faltando água na rua, você tem água da caixa. Se você estiver fazendo manutenção na caixa, você tem água da rua. E geralmente a água da rua você tem mais pressão também, tá? Para encher um balde, enfim. Encher a máquina de lavar também mais rápido. Então aqui tem pontos de água da rua, desculpa, de água da caixa. Esse é ponto da água da rua. Esses dois pontos que vocês estão vendo, esse e este daqui, ó, são dois pontos de filtro. Um para atrás da geladeira, que é esse aqui, tá? Agora eu não lembro, é esse aqui do fundo. Tem algumas geladeiras que tem filtro direto nela, então você liga ela na rede de água, ela tem um filtro e já sai gelado, então você não precisa ficar repondo o dispenser dela, né? Eu costumo pôr em todas as casas de médio alto padrão, por conta de você já ter esse ponto ali de uso, mesmo que não tenha geladeira, no futuro se isso popularizar nas geladeiras já está disponível, tá? E esse ponto aqui é para um filtro tradicional de água. Por que eu gosto de colocar filtro de água na rede de distribuição, tá? Primeiro porque ele tem geralmente mais pressão. Não é o caso aqui porque tem pressurizador nessa casa. Mas na rede você vai ter mais pressão, vai ser um volume maior de água quando você for encher um copo, né? Se você só tiver uma pressão fraca da caixa d'água, mesmo que atenda a norma, o copo vai demorar para encher, tá? Esse é um primeiro ponto. Mas o mais importante é a questão sanitária, porque a gente sabe que pouca gente limpa a caixa d'água, né? Deveria limpar a cada 6 meses. E você não garante que esteja desinfetado. Então, por exemplo, a água da rua vai chegar com gosto de cloro. E aí o filtro tira o cloro antes do uso. Então você garantiu que está desinfetado até passar no filtro. Depois do filtro já está no seu copo. Agora, se abastece pela caixa, você vai colocar essa água lá na caixa d'água, ela vai ficar um tempo parada, né? Dependendo do dimensionamento, a norma fala em até 3 dias, né? Mas quem mora em Bauru, por exemplo, tem que contar às vezes com mais que 3 dias, porque fica às vezes uma semana sem água. E essa água fica parada, né? Com a contaminação que acaba tendo ali, às vezes por falta de limpeza ou algum selamento não bem feito, esse cloro vai sendo consumido e você perde o poder de desinfecção. Então você não garante que a água do filtro está desinfetada, tá? E filtro não faz desinfecção, tá? Tem até alguns aí que fala que faz, enfim, mas não é nada como o cloro, né? O cloro é a melhor opção. Tem ultravioleta. Se tiver turbidez, o ultravioleta ali não é eficiente também, tá? Então, coloca na água da rua. Mas e se faltar água na rua? Bom, depende da cidade que você mora, né? Lins não vai faltar nunca água, Sabesp. Piratininga também não falta nunca água. Bauru nunca tem água. Então, dependendo do município que você estiver falando, você vai ter que contar aí com uma particularidade no seu projeto. Se fosse em Bauru, eu nunca faria os 2 filtros pela rua, tá? Isso aqui é um condomínio fechado que tem poço próprio. Se fosse em Bauru, eu deixaria um dos pontos pela caixa d'água, tá? Aqui sobe para a caixa d'água, então nós vamos seguir a tubulação. É essa azul que vocês estão vendo aqui dentro, ela está correndo pelo entreforro. Aqui nós não conseguimos resolver o conflito com a estrutura, então teve que conversar com o pessoal da estrutura e fazer a previsão de 3 furos, ok? Aqui nós subimos essa tubulação, subimos a tubulação, isso, essa aqui, estava quase perdendo. Desce para cá, perdão, é essa aqui, ó, essa aqui. Nós subimos a tubulação, ela vem para cá, vem para cá, vem para cá e chega nas caixas d'água. Nessa residência foi dimensionada para 2 caixas d'água. Lembrando, caixa d'água é de 1 a até no máximo 3 dias de volume de detenção, tá? De consumo. Então não é recomendado usar mais que 3 dias aí, por questões sanitárias. Tem todos os dispositivos, eu vou passar aqui, se alguém quiser olhar depois, voltar o vídeo, fica à vontade, ó.
Essa parte rosa, vermelha é aquecedor solar. Essa parte marrom é a saída, a interligação entre as duas, né? Que é esse daqui, o vaso comunicante. Esse aqui é o extravasor das duas. Esse é o dispositivo de saída para limpeza, tá? Então tem o fundo, a descarga de fundo. Isso aqui tem que estar ligado, principalmente o extravasor, em um ponto que vai pingar no telhado, no corredor, que vai ser visível, tá? Então precisa ter isso. Nós temos aqui as saídas, né, de válvulas de descarga, que é o caso dessa casa. Temos saída para o boiler, que aí tem a pressurização, ó, caixa d'água sai para o boiler, tem o pressurizador antes do boiler, pode ter antes e depois. Nesse caso, como é alto consumo, a gente pressuriza o boiler também. Então ele não é um pressurizador de saída de boiler, que o pressurizador de saída de boiler você tem que ter duas bombas, uma para água fria e uma água quente, e as duas bombas tem que ter as mesmas características, tá? Aqui não, a gente vai pressurizar as duas linhas, tá? Tanto que aqui vai para o boiler pressurizado e aqui vem para a rede de distribuição de água fria pressurizado. Então os dois vão sempre trabalhar na mesma pressão, não tem como ser diferente. Aqui tem o boiler. Essas linhas douradas aqui são cobre ou PEX. Hoje dá para fazer com o PEX, né? Porque o cobre também tá ao olho da cara. Eu não gosto de usar o PEX para pressurização, tá? Quando tem pressurização do boiler, eu prefiro trabalhar com o cobre. Por quê? Porque se você tem um boiler pressurizado, você tem um dimensionamento grande, para uma casa dessa grande, ela fique fechada, mas fique funcionando o aquecedor solar, essa temperatura pode passar dos 100 graus Celsius, porque ela está sob pressão, né? Ele não está na pressão atmosférica. E o PEX ele não vai resistir, tá? Então, o mais interessante, o PEX é aquela mangueira, né? Mas tem que ser aquela com armação toda específica para isso. Então tem que tomar cuidado. Se não for pressurizado, aí dá para usar o PEX, sim. Mas não é o PEX padrão, não. É aquele PEX mais top lá, tá? E retorna aqui para o boiler, ok? Esse boiler precisa ter bomba. Esses círculos aqui são bomba, porque as placas solares, não é fotovoltaica, a placa de aquecimento solar, ela fica no mesmo nível que o boiler. Então, se você não consegue ter essa diferença que eu comentei lá nas primeiras aulas, você tem que pôr uma válvula para forçar isso a acontecer, ok? E basicamente é isso o alimentador predial. Agora, na segunda parte do vídeo, nós vamos fazer os ramais, o barrilete e os ramais dessa casa para a gente poder analisar.